paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que alegria poder estarmos aqui, queridos, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais uma oportunidade maravilhosa que está nos concedendo de poder falar um pouquinho do seu amor, semear da sua palavra, dizer o quanto ele é bom e poder abrir nosso entendimento, né, queridos, a respeito de coisas que talvez a gente não saiba ainda, coisas que nós temos curiosidade de saber e às vezes a gente não sabe, e Deus vai abrindo o nosso entendimento conforme a gente vai falando aqui do amor do Senhor Jesus Cristo, conforme a gente vai dando lugar para o Senhor, ele vai falando, né? E o nome do Senhor vai sendo glorificado, porque dele e por ele são todas as coisas, porque dele e por ele são todas as coisas. O Senhor nos deu uma palavra aqui em Marcos capítulo 8, do versículo 34, que fala a respeito de cada um deve levar a sua própria cruz, né? E ele, reunindo os seus discípulos ali, ele disse, né? Ele reuniu todos os seus discípulos e diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, todo aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, né, esse a salvará. Olha que interessante, né, queridos? Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo, né, e perder a sua alma? O que aproveitaria, né, queridos, ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? O Senhor está dizendo, né, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo com isso, né, queridos? Quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, quem me conhecer e sentir desejo de me seguir, de estar comigo, de andar comigo, negue-se a si mesmo, né? E tome a sua cruz e olha, vamos seguir junto, vamos andar junto. E quando Cristo está dizendo para que negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, né? Negue-se as suas vontades, negue-se os seus desejos, né? Porque o que impede o homem hoje de servir a Deus são seus próprios desejos, são suas próprias vontades, são seus próprios deleites, né? E são esses tipos de coisas que impedem o homem de servir a Deus, né? Porque existem os dois caminhos, o largo e o estreito. E muitas pessoas, vamos dizer assim, quase que uma grande maioria das pessoas, no mundo em que nós vivemos hoje, no imediatismo, né, querido? As pessoas querem tudo para ontem, as pessoas querem tudo pronto, não quer percorrer o caminho, né, para chegar no ponto determinado, né? As pessoas que já quer começar já no ponto de chegada, e as coisas com o Senhor não funcionam assim, né, queridos? As coisas com o Senhor, ela exige uma renúncia, ela exige caminhada, né? E para andar com Ele, nós vamos precisar abrir mão de certas coisas, né? Para chegar no alvo, porque assim, se nós dissermos assim, quem quer ser salvo? Todos nós queremos ser salvos, ninguém quer se perder, né? Mas se você for parar para analisar, muitas pessoas querem serem salvas, mas não quer percorrer o caminho com Cristo. E percorrer esse caminho com Cristo vai exigir mudanças de atitudes, né, irmãos? Mudanças de rotas, né? Porque em outro momento andávamos em uma rota, segundo nossas vontades, segundo o nosso querer, conforme o mundo vai nos instruindo para que façamos, de que forma andemos. Mas andar com Jesus vai exigir algumas mudanças, né, queridos? Mudanças de padrões, de hábitos, né, queridos? Porque em um momento lá atrás, porque por mais que Jesus, ele diz assim, venha como estás, que sou eu que vou aliviar vocês, sou eu que vou tirar as cargas pesadas de vocês, ele está simplesmente fazendo um convite, porque ninguém, absolutamente ninguém, nenhum ser humano no mundo
para se achegar a Jesus Cristo, ele vai precisar mudar antes, porque não existe condição de um ser humano mudar antes para depois você chegar a Jesus Cristo. Muitas pessoas falam assim: eu preciso me preparar primeiro, eu preciso mudar muitas coisas primeiro, para depois ir para Jesus. Porque muitas pessoas acham assim, que elas estão simplesmente saindo de um padrão do mundo para ir simplesmente para ir para a igreja, mas quando Jesus Cristo faz esse convite, ele não está fazendo o convite para você simplesmente para que você venha para a igreja, para que você vá para a igreja, mas ele faz um convite para que você seja a igreja, para que ele habite em você. Porque a salvação, Jesus não vai salvar quatro paredes, Jesus não vai salvar barro, não vai salvar bloco, não vai salvar telha, não vai salvar cimento e nem cadeira e etc. Ele quer salvar você, você que é uma alma, você que é uma vida, você que é um corpo, que tem uma alma e que também que possui um espírito. É você que Jesus Cristo quer salvar, né? Mas quando ele diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele está dizendo: tudo que vocês recebeu de carga no mundo, né? Tudo que foi de pecado, tudo que foi de imundice, tudo aquilo que o mundo sobrecarregou vocês podem vir para mim como vocês estão, sobrecarregados mesmo, pesados, destruídos, quebrados, só o pó, vocês podem vir, porque está dizendo: quando vocês vierem para mim, quando vocês fazem parte de mim, que vocês decidiram andar comigo, eu vou tirar todas essas cargas de vocês, né? E é no caminho que as coisas vão mudando. É por isso que ele diz assim para nós: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, quando Jesus fala isso, negue-se a si mesmo, quer dizer assim, negue a sua vontade, né? Aquela vontade de permanecer no mundo, aquela vontade de viver os prazeres do mundo, aquela vontade de viver aquilo que o mundo pode oferecer. E nós dizemos assim: não, eu sei que o mundo tem muita coisa boa, mas este mundo, essas coisas boas desse mundo, não vai proporcionar a salvação e a vida de santidade que Cristo quer para mim. Portanto, eu estou quebrado, estou arruinado, mas assim mesmo eu vou para Jesus, porque lá ele vai me aliviar, lá ele vai me transformar, lá ele vai fazer uma transformação em minha vida, e eu vou poder andar com ele nos padrões do Senhor, e eu vou caminhar com o Senhor até que eu chegue o momento de partir daqui para estar com ele por toda a eternidade. Queridos, às vezes as pessoas acham que o céu é ruim, né? Porque não conhece. Se andar com Cristo aqui no mundo já é muito bom, porque Cristo ele não promete paz a esse mundo, mas ele promete que nós temos essa paz com Jesus, né? No mundo a gente não consegue ter essa paz, mas com Jesus a gente consegue ter essa paz. Se nós conseguimos ter essa paz com Cristo aqui, imagine quando nós formos para lá, para habitar com o Senhor, para morar com Ele. E Ele faz esse convite para nós, querido. Negue-se a si mesmo, né? O que é que está te impedindo de buscar ao Senhor, né? O que é que está impedindo você de correr para Jesus Cristo? O que é que está impedindo você de correr para o Senhor Jesus, né? E habitar com Ele, morar com Ele, né? O que tiver te impedindo, o que for, né? Seja coisas pequenas, seja coisas grandes, negue isso. Negue essas vontades que você tem e vai seguir Jesus. Vai buscar a presença do Senhor. Ele faz esse convite para você hoje. Ele faz esse convite especial para você hoje. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, né? Tomar a sua cruz é receber o evangelho sobre você, porque essa cruz é esse evangelho que nós vamos carregar, que é uma vida em Cristo Jesus, é uma vida de busca, é uma vida ativa em Deus, né? É uma vida, eu posso dizer para você, como servidora do Senhor Jesus Cristo, é uma vida de alegria, é uma vida de paz. Tem lutas, tem provações, tem. Só que todas as vezes que Deus nos submete a uma provação, uma luta, não é para nós morrermos, não é para a gente fracassar, mas é para a gente poder subir de nível.
E aí é que tá que muitas pessoas não conseguem compreender que no momento das provações eles entendem assim, que a luta veio para matar eles, a luta veio para derrubar, a luta veio para destruir, mas não é. A luta ela veio para nos treinar, para poder nós subirmos de nível na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque outrora, quando tínhamos a fé pequena, ele vai nos submeter a situações para nossa fé ser elevada, para nossa fé ser aumentada, queridos. Né? Davi, quando esteve ali no campo, apacentando as ovelhas do seu pai, as poucas ovelhas do seu pai, ele tinha tanto compromisso ali com o seu pai, com as ovelhas dele, ele cuidava tão bem, ele abraçou aquela responsabilidade que ele tinha, que veio o urso para poder tragar as ovelhas. E a palavra diz que ele matou um urso. Como se não bastasse, agora ele não vai enfrentar mais um urso. Olha o nível, porque agora ele vai enfrentar um leão. Primeiro ele enfrentou um urso é super bravo, queridos. O urso ele mata mesmo. Se um urso encontrar você numa floresta, numa selva, ou onde for, você pode orar a Deus, ou para Deus te dar um escape, ou alguma situação, porque o urso ele mata mesmo. Então o urso ele veio determinado para matar a ovelha, para poder tragar a ovelha. Só que o leão, se você for olhar na escala de autoridade e de poder e de posição e de força, o leão ele é muito mais do que o urso. Então, olha, Davi vai enfrentar um urso, já é pesado. Agora ele muda de nível, agora ele vai enfrentar um leão. Né, que eles vão enfrentar um leão. Só que a Bíblia diz que ele também, ele despedaça aquele leão, ele mata aquele leão que vai tentar tragar a ovelha do seu pai. Então ele vai defender as ovelhas do seu pai. E isso Deus foi submetendo ele. Ele não sabia, ele não entendia, ele nem nunca passou pela cabeça dele que um dia ele subiria tanto de nível que Deus faria com que ele se tornasse o rei de Israel. Então Deus está treinando primeiro ele nas coisas pequenas. Olha, vai treinando. Primeiro ele começa a cuidar das ovelhas. Ele tem amor por cuidar, ele tem amor por fazer, ele tem amor por elaborar aquilo que deixou como responsabilidade para ele. Aí depois ele agora vem a questão do urso, depois vem a questão do leão, né? E ele está sendo treinado mesmo sem saber. E muitas vezes nós estamos sendo treinados, às vezes a gente não sabe onde Deus vai nos colocar, para onde Deus vai nos levar. E ele está nos treinando aqui primeiro, para depois a gente alcançar aquilo que tanto ele preparou para nós. Deus preparou coisas boas para você, querido. Deus preparou coisas extraordinária para a sua vida. Ele está simplesmente, o que você está enfrentando, o que está acontecendo na sua vida é um treinamento de Deus. Então não se aborreça contra o treinamento de Deus e nem ache que Deus está permitindo essa luta para te matar, para roubar o que você já tem. Não, Ele quer fazer você viver coisas melhores, coisas novas na presença dEle. Então depois que Ele mata aquele urso, Ele mata o leão, e depois que Ele mata o leão, Ele continua cuidando das ovelhas do seu pai. Responsabilidade. Talvez Deus colocou algo nas tuas mãos, talvez o seu pai, Deus, colocou algo nas tuas mãos. Talvez você é um médico, talvez você é um doutor, talvez você é um advogado, talvez você é um técnico de enfermagem, você é um professor, você é um palestrante, talvez você é alguém que Deus colocou nessa sociedade para alguma coisa, né? E às vezes isso que está nas tuas mãos, você pensa que foi simplesmente o homem que te deu, foi o homem que te colocou, mas simplesmente pare para analisar. Nada acontece nessa vida se não for pela permissão do nosso Deus. Isso que está nas tuas mãos aí é Deus que te deu para dentro dessa área que você trabalha, você ser uma bênção, você poder glorificar o nome do Senhor nisso que você está fazendo, nisso que você trabalha. Talvez você é uma pessoa, você é uma pessoa que foi levantado até mesmo dentro de sua própria igreja para ser um líder de jovem, um líder, né, da mocidade, talvez um conselheiro dentro dessa área aí. E às vezes você acha que tá pesado, você acha que tá difícil, mas muitas das vezes o que está acontecendo, e principalmente quando você tem que lidar com pessoas, não é fácil, mas pare para pensar que essas pessoas estão sendo usadas por Deus para treinar você, para poder treinar você, para deixar você mais afiado, mais
ali com a mente mais focada nas coisas, né? E às vezes nós pensamos assim, não, tá tudo muito difícil, esse trabalho tá difícil, esse meio aqui tá difícil, mas observe, Davi, ele não reclamava porque estava no campo. E olha que a Bíblia diz que ele era um dos filhos esquecidos da sua família. Mas mesmo assim, olha para a responsabilidade de Davi. Ele poderia dizer assim, não. Ele poderia dizer assim, não, eu estou sozinho, minha família não dá muito crédito para mim, né? Eu estou aqui cuidando dessas poucas ovelhas do meu pai, eu não recebo crédito nenhum por isso. Vou abandonar essas ovelhas aqui nesse campo, vou fazer alguma coisa que eu queira fazer, olha o que eu queira fazer. E Jesus disse, negue-se a si mesmo, negue suas vontades, negue seus desejos, seus quereres. Pegue sua cruz e siga-me. Então Davi, ele está pegando aquela cruz ali, aquela responsabilidade, que é cuidar das poucas ovelhas. E ele cuida muito bem. Ele cuida muito bem, ele trata muito bem, ele livra do perigo, ou seja, ele livra do leão, ele livra do urso. E Deus, ele vê, é isso que Deus olha. Como é que você tem tratado aquilo que Deus tem te dado? Como é que você tem feito? De que forma você tem feito aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? De que forma você tem cuidado daquilo que Deus confiou a você? Você tem cuidado muito bem a ponto de defender, a ponto de ir para cima para defender aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Ou você tem olhado as coisas acontecer, vem o urso, traga um, vem o leão, traga outro. E você não tem feito nada porque você acha que você não tem condição, que você não tem experiência suficiente para poder fazer isso? Não se ligue nisso, querido. Se ligue na palavra de Deus. Se ligue na palavra de Cristo, querido. Né? Davi, ele procurou fazer o possível para dar conta daquilo que foi lhe confiado, que foi cuidar das poucas ovelhas, por mais que eram poucas. Mas Deus começou com pouco na vida dele. Só que como Davi deu conta do pouco, Deus disse assim, epa, esse aí está preparado para cuidar do muito, porque se ele cuida muito bem do pouco, imagine do muito, o que esse homem não pode fazer? E agora Deus não vai colocar só algumas ovelhas, não. Davi nem pensa que ele vai ser ungido como rei. Só que Deus está trabalhando nos bastidores para poder fazer uma grande obra na vida de Davi. E quando Davi está lá apacentando, Deus diz para Samuel, Samuel vai sacrificar. E vá até a casa de Jessé. Porque de lá eu tenho provido de um rei. E veio todos os filhos de Jessé. Filhos bem preparados para a guerra, muito bem bonitos, aperfeiçoados, né? Todos muito bem aparentados. Mas quando Deus diz, Samuel, não olhe para a aparência, porque eu não olho para a aparência, Samuel. Aí Samuel diz assim, não tem nenhum outro filho seu por aqui não, Jessé? Aí Jessé disse assim, ainda tem um. Ainda tem um. E ele está no campo. Olha a informação, olha a informação. Ele está no campo, apacentando as ovelhas. Ou seja, ele está no campo, dando conta do recado, fazendo o que lhe foi pedido e sendo muito bem sucedido naquilo que ele está fazendo. Enquanto você estiver fazendo, querido, por mais que você foi esquecido, por mais que você foi deixado para trás de alguma forma, enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus lhe confiou para fazer, Deus vai estar levantando o Samuel da vida, Ele vai estar levantando pessoas, e as pessoas vão dar testemunho de ti, vai dar informação de ti, e Jesus vai mandar te buscar onde você estiver, vai mandar te buscar. Então tenha um coração fiel ao Senhor, seja fiel naquilo que Deus confiou a você, tá? Porque Jesus disse na sua palavra, Ele disse assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta aqui? O que adiantou, né? Os irmãos de Davi ser muito bem sucedidos aqui na terra mesmo, né? E ter todos os padrões ali que talvez o ser humano queria, mas não cultivou aquilo que Jesus queria, que Deus queria ver neles.
Mas Davi, ele cultivou aquilo que Deus queria ver nele. E graças a Deus que ele não rejeitou a sua chamada. Mesmo sem saber que ele seria promovido. Aí Deus sobe o nível de Davi. E coloca um gigante no caminho dele. Para treinar ele. Porque depois disso aí, queridos, ele seria levado para o mais alto nível que Deus estava preparando para a vida dele. Então, quanto mais as coisas vão subindo de nível, vão apertando, mais está muito perto de Deus conceder para você aquilo que Ele preparou para você. Então não se desespere nem desista. Não se desespere nem desista daquilo que Deus colocou na tua mão. Deixa seu coração voltar cada vez mais para Jesus. Ame Ele, busque Ele, adore Ele. Se entregue a Ele de todo o seu coração. Se envolva no Senhor, querido. Quanto mais você se envolver em Jesus, mais por você Ele vai fazer. Mais o que tiver nele vai vir para você. E você vai conseguir viver muito mais os propósitos de Deus para a sua vida. Tá certo, querido? Tá certo. Então receba isso do coração de Deus pro seu coração. Levanta, ergue sua cabeça. Meu Deus, tá preocupado com o quê? Tá com medo de quê? Levanta, sacode essa poeira. E continue, vai marchando, vai lendo a Bíblia, vai meditando na palavra do Senhor. Vai buscando mais, vai orando mais, jejum mais. Leia mais, busque mais, querido. Deixa um pouquinho a multidão para lá. Davi ficou sozinho no campo. Deixa a multidão para lá um pouquinho e fica um pouco a sós com Deus. Nossa, meu Deus, como a gente tem necessidade de estar com pessoas, de ter pessoas. Mas, gente, não se preocupe com multidões, se preocupe em estar com o Senhor. É Ele que vai revelar para você as maravilhas dele. E quando Ele quiser, Ele vai levantar pessoas para estar com você do seu lado, para vir chamar pelo seu nome e dizer: Davi, eu vim hoje te ungir. Porque Deus viu você. Foi você que Ele viu. É Ele que você é você que Ele quer. É você que Ele quer. Ele vai te ungir hoje para uma missão maior. E depois ele enfrentar o gigante, depois derrotar o gigante, que foi outra etapa grande na vida dele. Ele vai lutar muitas guerras, ele vai ser perseguido pelo próprio rei Saul. Só que depois de 7 anos depois, Deus levanta Davi como rei. Davi já era ungido como rei, mas só depois de 7 anos que ele vai assentar como rei. Não sei o tempo na sua vida. Não sei quanto tempo, querido. Talvez seja amanhã. Talvez seja agora. Essa palavra para você, talvez é um sinal para a sua vida de que tem algo aproximando de você. Algo da parte de Deus se aproximando para acontecer na sua vida. Talvez a luta está apertando porque tem algo grande chegando para a sua vida. E talvez você não está entendendo, mas permaneça fiel. Permaneça firme nessa tua caminhada. Porque tem algo grande de Deus chegando para a sua vida. Tem algo especial da parte do Senhor chegando para a sua vida. Só não desista. Está muito perto de você alcançar aquilo que tanto você sonhou e almejou. Aquilo que você tem chorado nas madrugadas. Aquilo que você tem falado só com o Senhor. Talvez você tenha se sentido só. Está sozinho. Está num momento de solitude. Mas aproveite esse momento de solitude. E converse com Ele. Busque aprender. E dá continuidade naquilo que Deus colocou na tua mão. Não desista. Você que parou de fazer aquilo que Deus colocou na tua mão, continue. Faça. Porque está chegando algo extraordinário, algo grande de Deus para a sua vida. Eu sinto em dizer isso para você. Tem algo grande de Deus se aproximando de você. E vai acontecer. E acontecerá. E não tardará. Acontecerá e não tardará. Então busque o Senhor. Negue-se a si mesmo. Busque a Ele. Porque todo aquele que perderá a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, esse receberá em dobro. Esse vai achar a sua vida em Cristo Jesus. Vai perder no mundo, mas vai achar em Jesus Cristo. Tá certo? E você que nunca esteve com Jesus, que nunca levantou a sua mãozinha, que não renunciou ao mundo, que precisa renunciar, renuncie. Esse é o tempo. Jesus está te chamando. Ele te ama. Ele tem propósito maior. Essa dor, esse fardo aí, até esse luto que foi que lhe acometeu. Aleluia.
É Deus te empurrando pro propósito. É Deus te empurrando para as coisas maiores. Isso aí está te ensinando. Então não desista nem blasfeme. Mas simplesmente continue de pé buscando o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está dando a mão dele para você hoje. Ele está te estendendo a mão hoje. Segure na mão do Senhor aí. Ele está te estendendo a mão dele hoje. Ele está te estendendo a mão. Segure na mão dele aí, querido. Porque Ele tem uma nova rota, um novo caminho, uma nova estrada para você trilhar. Tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.